Muito boa noite, ouvintes aí do Rico ao Pobre. Estamos ao vivo mais uma vez para o nosso querido Giro Draft. Hoje a gente na nossa 9ª edição e estamos de volta com o nosso Giro Draft. Desta vez a pegada será um pouco diferente do convencional. Como a gente não teve rodada neste último final de semana, nossa equipe de reportagem preparou um conteúdo especial sobre a Liga de Ponta Grossa, com entrevistas e muita informação para você, torcedor do Certame Amador de Ponta Grossa. As novidades você confere logo mais. A gente está ao vivo no Facebook para todos vocês e aqueles que não conseguirem acompanhar o programa na live poderão assistir o programa depois no nosso canal do YouTube. Lembrando que o Giro Draft é um quadro semanal focado inteiramente na Liga de Ponta Grossa e vai ao ar sempre nas quartas-feiras às 8 horas da noite. Esse é mais um produto com selo Draft de qualidade. Eu sou o João Paulo Pacheco, jornalista da equipe de Ponta Grossa do site do Rico ao Pobre e vou apresentar a edição de hoje, no dia 15 de outubro, hoje 15 de outubro, quinta-feira, na companhia de Alisson Santos e Antônio Neto. Quero dar minha boa noite aos comentaristas de hoje. Alisson Neto, muito boa noite. Hoje um programa especial, diferente, com uma pegada diferente do jeito que a gente via fazendo, não tivemos rodada, mas muita animação pro dia de hoje, né, rapaziada? Pois é, JP, um abraço aí pra você, pro Neto, toda a galera que tá sempre nos acompanhando e nossos fiéis espectadores. Hoje um programa um pouco diferente, né, JP, como você mesmo mencionou, né, a gente vai trazer algumas entrevistas, né, vamos analisar um pouco, né, da situação dos clubes que ainda tem chance de classificação, alguns clubes que já carimbaram a vaga e estão bem encaminhados aí, mas acho que é um programa que sem dúvida vai ter uma pegada diferente, uma pegada até para quem está chegando agora entender como está, né, o cenário do futebol amador em Ponta Grossa e as surpresas, né, que vem aí para o futuro, né? Boa noite, JP, boa noite, Alisson. A pegada é diferente, mas tão bom quanto os outros programas. É um tema que eu acho bem interessante, então só sucesso. Perfeito, Neto e meu querido amigo Alisson. Então, né, vamos dar início em definitivo ao nosso Giro Draft do dia de hoje. Então, vamos iniciar o nosso programa especial. Vamos destacar a influência que a paralisação exerceu no desempenho dos clubes. Nosso coordenador e editor, Rafael Buiar, fez um comparativo, utilizando a tábua de classificação mais recente e a tabela da rodada que antecedeu a paralisação. Com isso, nossos comentaristas poderão analisar a ascensão ou a queda de algumas equipes. Você confere agora na telinha a arte com as tabelas pré e pós dos grupos A e B durante a paralisação e depois da paralisação por conta da pandemia. Então, rapaziada, na tela aí a arte com as tabelas, a gente pode ver uma diferença notável de algumas equipes, outras foram melhor, outras foram um pouco pior nessa paralisação. A gente sabe que tem equipes que jogaram apenas 2 vezes, outras que já jogaram 3 vezes, equipes que mantêm o 100%, equipes que estavam numa fase boa e após a paralisação tiveram, digamos assim, o elenco um pouco enfraquecido nas suas partes físicas e até na questão de jogadores. Então eu quero chamar primeiramente o meu querido amigo Alisson Santos. Alisson, analisando essa tabela e analisando o contexto geral, eu vou fazer uma pergunta mais ampla para você. Como que você avalia essa modificação na tabela entre grupo A e grupo B, principalmente nas equipes que estavam abaixo e conseguiram ter um bom futebol, e as equipes que estavam bem, no caso do União PG, como a gente até vem citando nos comentários internos que a gente faz, vindo de parecendo que assim a equipe deu uma desencontrada dentro de campo. Como que você avalia? E depois, claro, quero saber do nosso querido Neto também, a opinião dele. Então, JP, eu acho que é uma coisa que a gente já sabia que ia ficar claro, né, a partir do momento que deu a paralisação, que ia interferir nos rumos do campeonato, né? A gente pode perceber muitas mudanças, né? O principal destaque que eu dou, principalmente, né, vai para a equipe do Nutrivaz, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo deles contra o Carambeí, se não me engano, na segunda rodada pós-volta, né? Que eles venceram por 1-0. E assim, a equipe, se você pegar, vocês estão vendo aí na tabela, né? O Nutrivaz, se for considerar só o pós-pandemia, o Nutrivaz é o líder do grupo A, com melhor ataque, melhor defesa. E, enfim, são coisas que a gente sabia que a pandemia ia influenciar, né? Eu acho curioso porque muitas equipes
sofreram com a parte física, né? Pelo menos é o que a gente pôde perceber, pelo menos eu percebi nessas primeiras rodadas, né? Que eu fui cobrir. E algumas se beneficiaram disso, outras nem tanto. Do Nutrivaz eu percebi um elenco um pouco mais encorpado, sabe? Assim, acho que a equipe, até a gente vai ver depois nas entrevistas, a gente conversou com o pessoal do Nutrivaz, de outros clubes também, eles vão comentar pra gente essa situação, mas é muito curioso, né? A gente perceber como alguns clubes souberam, digamos, entre aspas, se beneficiar, né? Talvez para se unir um pouco mais, encorpar seu elenco para voltar a brigar por classificação. E muitos clubes também não souberam fazer o mesmo, né? Como a gente já citou, o caso do União PG também, por exemplo. Né? A briga por classificação ainda está muito aberta, né? Considerando a tabela de agora, né? Principalmente no grupo B, né? A gente tem 2 confrontos diretos já no próximo final de semana. Mas o meu destaque inicial vai para o Nutrivaz no grupo A e para o DR no grupo B, né? O DR é uma equipe que talvez tenha se surpreendido até mais, porque era uma equipe que a gente não esperava tanto esse bom desempenho deles, né? Eles tiveram aí 2 vitórias e um empate no pós-pandemia, enquanto que pós-paralisação, perdão. Antes da paralisação, eles não tinham tido nenhuma vitória, né? Então, acho que, sem dúvida, é um trabalho muito interessante lá que o Osni vem conduzindo. Um abraço para ele. Ele que me concedeu a entrevista também, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Mas, como vou dizer, ao mesmo tempo que isso foi ruim para os clubes, ela deu essa paralisação, ela deu um gás para o campeonato agora, né? Possibilitou que muitas equipes se recuperassem. E né, infelizmente algumas equipes também sentiram, né? A gente não sabe ao certo todos os motivos, né? A gente não consegue acompanhar todos os jogos. A gente analisa pelo que a gente sabe de número, de tabela, de conversar com pessoas que atuam nos bastidores dos times. Mas é bem interessante esse comparativo, né? Agradecer o Buiara aí ter coletado todos esses dados, essas informações que a gente já tinha contabilizado. E vamos ver o que o Neto acha aí, qual que é o teu destaque aí, Neto, para esse pré- e pós-paralisação aí do Amadorzão. O meu destaque vai, sem dúvida nenhuma, para a equipe do Nutrivaz, né, que não tinha vencido uma partida antes da pandemia e volta da pandemia vencendo 3 jogos seguidos. Eu tive a oportunidade de conversar com o técnico e ele ressaltou que não é só a melhoria na parte técnica, mas também ele conversou com os jogadores e a parte de motivar os jogadores. Você olha para a tabela e fala, ó, a equipe não venceu nenhum jogo antes, a gente tem que fazer diferente, porque o Nutrivaz tem time para fazer melhor do que estava fazendo. E voltou da pandemia fazendo. Voltou da pandemia merecendo essas 3 vitórias. Igual o Alisson ressaltou, melhor ataque, melhor defesa. Melhor equipe do grupo A. Tá certo que o Ipiranga tem um jogo a menos, né? Mas mesmo assim, o Nutrivaz está fazendo uma campanha muito boa. Mas eu também queria ressaltar que a equipe do União, apesar de voltar mal da pandemia, teve o primeiro jogo depois da pandemia contra o América, foi um excelente jogo. A equipe do União poderia ter vencido. Eu conversei em off com o goleiro o Rafael e ele estava muito chateado porque para ele a equipe do União jogou melhor e poderia ter vencido a partida. E de fato a equipe do União poderia ter vencido, fez um grande jogo contra o América, mas acabou perdendo. O grande erro foi o jogo seguinte, né? Aquela goleada pro Vila Velha. Mas eu acho que o grande impacto da pandemia é a falta de consistência das equipes, né? Algum jogo vai muito bem, outro jogo vai muito mal. Eu acho que essa é a principal marca que deixa a pandemia. Mas, para o campeonato em si, deixou o campeonato bem emocionante, com grandes possibilidades de quem estava atrás conseguir entrar na zona de classificação e quem está na zona de classificação para a próxima fase tem que ficar esperto para não perder ela. Sim, só relembrando, Netinho, gostou do América, né? Eu queria muito ter visto esse jogo. Tem 2 jogos que eu queria muito ter visto nesse pós-paralisação, que é esse jogo do América com o União e o jogo do América com o W3. Eu queria muito ter visto esses jogos, que todo mundo tá falando que foram jogos bem abertos, jogos bem disputados, né? Que poderia ter sido com qualquer um como vencedor. A gente sabe que muitas vezes a camisa só não vence o jogo, mas acho que essa pandemia pro América também foi muito boa, né? O América tava ali ainda numa indefinição, ainda se brigaria, mesmo pelas primeiras posições, brigaria pela classificação, e agora, depois dessa volta, é 100% de aproveitamento, né? Melhor campanha do grupo B. E o W3 não tinha levado gol no campeonato até o jogo contra o América. Então só ressalta como o América voltou bem. A defesa do W3 é muito forte e o único gol que levou no campeonato foi do América. Exatamente, rapaziada. Eu até ia comentar aqui para dar uma incrementada no debate de vocês. Uma equipe que eu ia ressaltar mesmo era a equipe do América, cara. A América que antes da paralisação não estava fazendo um bom campeonato, estava em quarto, mas ali
com apenas uma vitória, 2 empates, claro, 3 jogos. Mas uma equipe que eu acompanhei o jogo contra o DR Impacto, foi um jogo muito complicado de se acompanhar, não teve futebol rolando, bola rolando, não foi um jogo fácil de assistir. E a equipe do América retomou bom futebol. No mesmo grupo B, a equipe do DR Impacto também atualmente está em 4º lugar, depois da paralisação aí, né, do futebol. É a segunda melhor campanha no grupo B, então 2 equipes que eu queria ressaltar, além do Nutrivas, que vocês já tinham falado, é a melhora da equipe do América e principalmente a melhora da equipe do DR Impacto. As equipes que estão abaixo da tabela, Galdinos e SPD Júniors no grupo A não mudaram suas posições, e o Grêmio Esportivo com o Unidev também não mudaram as posições no grupo B. Então a gente tem uma melhora mais positiva, né, rapaziada? Equipes melhorando o seu desempenho e equipes que estavam com desempenho baixo, como é o caso dessas que eu já citei, infelizmente não tiveram uma reação assim que a gente possa ser notável, né, rapaziada? Mas eu gostei muito da atual situação que o campeonato vem tomando. Cachorros, Libertadores da América, né? Cachorros em campo. Mas então, rapaziada, é algo que eu acho que a gente vai sempre analisar o futebol no contexto geral. E para mim também a melhor equipe agora é o Nutrivas. E tem que ficar de olho na equipe do Nutrivas, da Laranjinha, né? Como o Alisson Santos destaca muito bem nos textos que ele faz, é uma equipe muito bem qualificada. Mas passando isso, pode falar. Só para eu pontuar mais um porém, que eu acho que é bem o retrato que você falou dessa irregularidade, né? Eu acho que o time que mais simboliza essa irregularidade dos clubes, que até o Neto comentou, você também reforçou, é o clube do Vila Velha. Porque o Vila Velha vinha bem no pré-paralisação, né? Estava em 2º lugar, não tinha perdido nenhum jogo até então, foram 3 jogos, né? E no pós, o primeiro jogo que eu fui ver deles, que foi W3 Vila Velha, o W3 colocou 5-0 neles, e assim, o que eu percebi vendo o jogo é que era um time visivelmente cansado. O time do Vila Velha é um time que tem uma média de idade mais alta, assim, em relação à comparação com o América, por exemplo. A própria W3 é um time que joga junto há muito tempo, mas é um time um pouco mais pesado em termos de idade. Então, assim, eu senti, como vou dizer, comparando, né, o W3 é um time que movimenta muito, muito rápido. Todo mundo, eles já tinham feito, a W3 tinha feito alguns treinos até antes desse jogo contra o Vila Velha, e pegou um Vila Velha, assim, não digo desorganizado, é um time que sempre se postou muito bem defensivamente, mas um time que realmente não aguentou a intensidade daquele jogo. Tanto que chegou um momento, até ficou com um jogador a menos depois, prejudicou um pouco, mas assim, um time que visivelmente não conseguiu atacar, não conseguiu ameaçar a equipe da W3, como talvez tivesse ameaçado se esse jogo tivesse acontecido num cenário em que não houvesse paralisação, né? Então acho que é um clube que simboliza muito essa irregularidade. Por quê? Porque tomou 5 do W3 e aplicou uma goleada de 6-2, 5-2 sobre o União PG depois, né? Então esse 880 vai acontecer muito, né? Jogando e o que, sim, né? A regularidade, né? Olha, mas eu acho que até o final aí da fase classificatória, o Nutrivas não fica só em quarto não, cara. Eu acho que o Nutrivas vai beliscar um 2º lugar ali, se continuar nesse embalo aí, porque a equipe do Olinda é uma equipe que também vem muito bem, né? Mas está fazendo a 2ª melhor campanha do grupo B. A equipe do Carambeí já desceu para a 4ª melhor campanha do grupo B. Atualmente está em 2º lugar. Então eu acho que, cara, vai depender muito dos próximos jogos, dessa classificação. Eu citei no texto que, na minha opinião, o grupo A está quase definido praticamente. A equipe do Santa Paulo Unibox era uma equipe que estava ali entre os 4 primeiros, mas eu acho que vai brigar. Claro que vai brigar, tem próximos jogos aí, mas eu acho que não vai mudar muito entre os 4 primeiros ali. No grupo B eu acho que é um pouco mais pegado. Você tem muito bem que no grupo B eu vejo mais equilíbrio e no grupo A eu vejo equipes que, por exemplo, na minha opinião, Ipiranga e Carambeí, que estavam fazendo uma boa primeira fase, estão mantendo essa fase. O Nutrivas melhorou, a equipe do Olinda deu uma baixada no seu rendimento, mas também continua instável, um time estável, e a equipe do Santa Paulo Unibox ali por fora. E a equipe do Ajax também, que estava em 4º lugar, agora caiu para 6º. Então eu acho que os 2 primeiros lugares do grupo A já estão definidos, enquanto no grupo B ali, eu acredito que o W3 passa em primeiro, mas de resto eu acho meio complicado ainda a gente prever alguma coisa, se vai passar América em primeiro, Vila Velha em terceiro, como está atualmente. E só para fazer um último, desculpa cortar, né? Só para fazer um último apontamento mesmo aqui antes da gente, né, seguir em frente. Eu acho que cabe a gente ressaltar também que, eu não sei, isso é uma coisa que eu percebi desde o início do campeonato, desde o sorteio. A impressão que eu tenho é que o grupo A concentrou muitas equipes fortes ali, né? A gente tem o Ipiranga, que já é o atual campeão.
o Carambeí, que é um time que sempre chega, apesar de não ter disputado, se não me engano, na última edição. É uma equipe que, porra, tá sempre chegando em final, semifinal de amador. O Olinda é um clube tradicionalista, não precisa nem falar, né? E sem falar que investiu muito mais no seu elenco nesse ano. Tem um time forte também. O Nutrivaz e o Santa Paula Unibox, pra mim, também estão no mesmo nível. São equipes que estão brigando pau a pau. Tem confronto direto agora no próximo final de semana. E, assim, acho que esses 5 times ali são superiores aos outros, assim, estruturalmente, em termos de elenco e tudo. E é uma coisa que a gente não vê no Grupo B, né? No Grupo B, a gente esperava que o América fosse disparar, né? Sobrar. E não foi o que aconteceu, né? A gente teve a W3 que deu uma incomodada e tal. O Vila Velha eu esperava que fosse classificar também, mas é um grupo muito mais nivelado, né? Desde o início do campeonato a gente percebeu isso. Perfeito, então, rapaziada, agora depois desse debate aí que a gente deu essa bela introduzida no nosso tema, a gente tem a nossa parte de entrevistas do dia de hoje, né, rapaziada? Hoje, para dar sequência nesta edição, nossa equipe conversou com as equipes que ainda têm chances de classificação para o mata-mata. Também conversamos com os Screts que são destaque no certame e já carimbaram a vaga para a segunda fase. Vamos começar pela chave mais acirrada até aqui, no grupo B. Milan, DR Impacto e União PG ainda têm chances matemáticas de classificação. Nosso primeiro entrevistado da noite é o Osni, presidente do DR Impacto, um dos clubes que mais evoluiu após a paralisação. O DR teve um início complicado no início do campeonato, antes da paralisação aí por conta da pandemia. A equipe não tinha nenhuma vitória e após o retorno da liga já são 2 vitórias e um empate. Qual foi o segredo para a virada da chave do DR? O segredo aí foi que a equipe se uniu, todos os atletas entenderam aí que precisavam jogar pelo grupo e passaram a disputar aí as partidas com mais empenho. Acrescenta-se a isso também que o DR teve um início de campeonato onde a tabela não favoreceu muito. O Operário acabou enfrentando nas primeiras rodadas as equipes como América e W3, aí, francos candidatos ao título. Aí. E mesmo assim a equipe do DR realizou boas partidas, mas os resultados não estavam vindo. E agora, pós-pandemia, as vitórias começaram a acontecer de forma espontânea. Nós acreditamos aí no nosso elenco, né? Sabemos do nosso potencial. Foi um início difícil devido ao entrosamento dos atletas, mas pós-pandemia o time se reencontrou e voltou a apresentar um bom futebol, conseguindo pontos importantes. A equipe do União PG é uma equipe formada por atletas novos. Aí. É muito difícil vencer eles, porém eu acho que a equipe do DR tem grandes chances aí de voltar a praticar aí os resultados que fez nas últimas rodadas e tem sim total condições aí, respeitando o adversário, de vencer na última rodada. Então, rapaziada, após aí a entrevista do Osni, falou muito bem aí sobre a situação do DR Impacto no campeonato, as perspectivas dele para a melhora da equipe, para a melhora futura aí em caso de classificação. Vamos falar agora sobre o União PG, rapaziada. Isso mesmo, União PG que está atrás aí do DR Impacto na tábua de classificação. A equipe que foi sensação no início do certame vem de 3 derrotas seguidas e precisa vencer o confronto direto, contra o DR para se classificar. Para comentar aí sobre a situação da equipe, dos garotos, dos jovens garotos aí da equipe do União, falamos com o atleta Marquinhos. E é claro, a gente vai mostrar tudo para vocês aí sobre essa conversa com o atleta do União PG. Vamos lá, então. A expectativa é que a gente consiga a classificação para o mata-mata, claro, mas ainda não estamos pensando nisso. A gente está focado no nosso último jogo agora contra o DR, porque vai ser um jogo que vai decidir a gente vai ao mata-mata ou não. A gente precisa muito dessa vitória contra o DR. É um confronto direto, creio eu que quem vencer esse jogo sai com a vaga. Então, a gente precisa vencer esse jogo, mesmo vindo de 3 derrotas, de 3 resultados negativos, 3 resultados duríssimos, porque a gente acabou fazendo bons jogos, mas o resultado não veio. Mesmo assim, nossa equipe não baixou a cabeça, a gente segue de cabeça erguida, estamos confiantes que ainda vamos conseguir a classificação para o mata-mata. E se a gente conseguisse essa vaga para o mata-mata, seria algo que deixaria a equipe muito feliz. A gente iria coroar o nosso trabalho, porque é o nosso primeiro ano no Amador. Nosso time é muito jovem ainda,
tem pouca experiência em campeonatos amadores, então se a gente conseguir essa classificação, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente chegou no nosso primeiro ano e já estamos incomodando os times grandes, os times mais tradicionais da cidade, digamos assim. Já mostrou que a gente tem potencial, que a gente é capaz de um time jovem brigar por esse título do amador aí. Então, a expectativa da equipe está muito alta mesmo, a gente está confiante que a gente vai ao mata-mata e que vai em busca desse título aí do Campeonato Amador. Então aí, rapaziada, a fala do Marquinhos aí do União PG. Antes da gente passar para a próxima, rapaziada, coisa rápida. Alisson e Neto, palpite para o jogo, desse jogão de bola entre União e DR Pato. Cara do céu, eu já tive esse debate com o Cícero no último programa, a gente até postou um litrão para ver quem quer classificar. E eu espero que eu ganhe, mas eu vou de DR por tudo que vem sendo feito até agora, né, pela sequência de jogos. Eu acho que o União PG vai ter retornos importantes de atletas que não puderam atuar na última equipe, né, que estavam suspensos, mas eu ainda aposto no DR. Palpite pro jogo, eu dou 1-0 pro DR. E você, Netinho? Eu quero apostar um litrão com o Ali, então, porque eu vou de União. Porra, eu vou perder 2 litrão daí. Eu vou de União. Eu acho que vai dar 2 a União. E é o seguinte, uma coisa interessante nesse jogo. Quem vencer passa, mas se empatar o jogo, pode ser que nenhum dos dois passe, porque daí se o Milan ganhar, o Milan passa. Então vai ser um jogaço, eu acho. Vai ser talvez um dos melhores jogos assim dessa próxima rodada. 2 a União e o Ali vai ficar me devendo um litrão. Não, eu vou falir desse jeito, né? Mas só para relembrar que esse pode ser um jogo que a gente vai estar em loco na cobertura, né? Sim. Provavelmente ou eu ou o Neto, ou eu e o Neto juntos estaremos lá no jogo do DR contra a União PG. Perfeito, rapaziada. Era isso mesmo que eu queria saber. E eu gostei muito da fala do Marquinhos, porque ele valoriza a equipe do União PG, fala muito bem. Enfim, daqui a pouco a gente já dá uma comentada a mais em cima das entrevistas. E para finalizar aí a briga pela classificação, é lógico que a gente falou com a equipe do Milan Santa Mônica. Os rubro-negros aplicaram uma sonora goleada de 8-2 sobre o Lanterninha Unidad. E agora, para se classificar, eles precisam vencer o Vila Velha e torcer por um empate entre o DR Impacto e o União PG, como muito bem o Neto falou. Para falar sobre essa expectativa, falamos com o meia-campista Jonathan, da equipe do Milan, rapaziada. Show. Próxima. Sem dúvida, a gente está bastante motivado sim, né? Porque a princípio essa vitória que a gente teve foi fruto de uma conversa, né, que a gente teve através em cima dos nossos erros. Isso foi bastante importante para a gente, porque a gente conversou, né, bastante, a gente estava errando e a gente trabalhou em cima disso, não inferiorizando o time adversário, mas a gente obteve grande êxito, né, em cima deles, acertando os nossos detalhes, né, os nossos detalhes que estavam nos comprometendo na competição. Mas a princípio, a gente indo para essa próxima fase, a gente está bastante motivado sim, bastante focado, né? O nosso time é um time jovem, os meninos são todos talentosíssimos, né? E no caso, eu jogo futebol profissionalmente, mas por enquanto estou parado. Então, eu posso estar passando um pouco mais de experiência, posso estar passando mais um pouco de confiança, né, no time, e isso é bastante importante, creio eu, né, que isso ajuda bastante a gente motivar, a gente acertar os erros, as pontuações, isso é muito importante para o nosso time. Então, rapaziada, aí, ótima fala aí, né, que a gente pôde ver do Milan Santa Mônica. Então agora vamos dar continuidade às entrevistas. No grupo B ainda temos aí algumas equipes disputando a classificação e temos uma das equipes que faz a melhor campanha da liga ao lado do Ipiranga de Palmeiras. A W3 tem o melhor ataque e a melhor defesa da liga e entrará em campo na última rodada contra o Grêmio para confirmar a primeira colocação. O entrevistado da vez é o artilheiro da equipe, o atacante Vinícius,
Então, fica aí o Vinícius, da equipe do W3, para vocês ouvirem a fala dele. Sobre ter a melhor campanha ao lado do Ipiranga, acredito eu que são dois times muito bons, não só os dois, mas como todas as equipes do campeonato são muito boas. Então a gente procura sempre manter o alto rendimento, que a nossa equipe, temos 24 atletas inscritos e os 24 têm condições de jogar. Então o professor Polelli sempre fala, quem estiver melhor fisicamente vai jogar. E em questão a isso, o nosso grupo é um grupo muito unido e todos têm o comprometimento de assumir conforme o campeonato. Então, sobre a única derrota nossa no campeonato, que foi contra o América, eu acredito, como eu te falei na primeira pergunta, todas as equipes são qualificadas. Não é porque nós ou o Ipiranga, que tem a melhor campanha, está acima. Acredito eu que todos os times do campeonato são times bons, todos sabem jogar. Então, sobre a nossa derrota, foi detalhes. Acredito eu que foi detalhes. E contra time bom, quando você não faz, você toma. Então, mas isso a gente errou, corrigiu, então segue o campeonato. Nem sempre a gente vai poder ganhar e nem sempre a gente vai perder. Então, acredito eu que, como eu te falei, contra time bom a gente não pode errar. E a gente teve erros, que foi que a derrota. Então, rapaziada, encerrando aí a primeira parte de entrevistas, aí a gente pôde ver boas falas do Vinícius, da equipe do W3, pela parte do Milan, o meio-campista Jonathan, do União PG falou o Marquinhos, aí na equipe do DR Impacto, o presidente Osni. Quero saber de vocês, Alisson Santos e Neto, querido Antônio Neto. Tivemos falas interessantes por parte de todas as equipes. O que mais me chamou a atenção foi a consciência, principalmente ali do jogador Marquinhos, da equipe do União PG. Ele falou da situação da equipe, uma equipe que vinha muito bem e acabou tendo alguns deslizes. Gostei também muito da fala do querido Vinícius, atacante da equipe do W3, que ele falou sobre a derrota que a equipe teve. Você fez uma ótima pergunta sobre essa questão da equipe não sair dando chutão. A gente sabe que o Diego é um técnico muito bem qualificado. Enfim, boas entrevistas. Eu quero saber de vocês dois, sobre a fala deles. O que a gente pode tirar de melhor sobre o que eles falaram e colocar isso em campo, colocar isso em prática e tentar aí mentalizar aí sobre as falas, o que essas equipes ainda podem render no campeonato visando a classificação. Então, JP, acho que como você bem ressaltou, né, a fala do Vinícius foi bem consciente, assim, né, ele em nenhum momento, acho que até o próprio Diego não deixa isso acontecer, né, em nenhum momento é uma equipe que sobe no salto, né, eu até já citei isso no último programa, sempre quando eu converso com o Diego para falar sobre pretensões da W3 no campeonato, ele sempre fala, não, a gente tá ali para se divertir, para brincar e tal, mas no campo a gente não vê isso, né, no campo a gente vê uma equipe que dá o sangue, que dá o seu melhor, e o que ele falou foi uma verdade ali, né, é o que eu falei agora há pouco também. No grupo A não tem como você escolher adversário, independentemente se eles forem pegar um Olinda, um Santa Paula, um Trivás, para eles não faz diferença, porque é tudo o mesmo nível. Acho que a equipe no grupo A acabou se concretizando o que a gente esperava, né? As 5 equipes mais qualificadas estão brigando pela classificação. E eu acho que é isso que o WTS tem que fazer mesmo, tem que continuar jogando seu futebol, independentemente do que vai acontecer. É uma equipe que joga de uma forma muito interessante, assim, a gente vê quantas vezes assim, bola espirrada, chutão, jogo feio, assim, os jogos da W3 que eu acompanho são jogos bons de ver. Apesar de ser um nível de futebol amador, a gente sabe que a galera não treina sempre junto, mas dentro do possível é um jogo muito bem jogado. E isso, sem dúvida, é o que eu sempre acredito, né? Que a gente sempre fala até nas conversas que a gente tem, né? Se você joga bem, você tem um artifício a mais para você buscar o título. Mas como ele disse, né? É muito imprevisível, né? São todos jogos muito nivelados, né? Porque, como ele disse, né? Não é porque a gente tem o melhor ataque, a gente tem que pensar na final já. É jogo a jogo, né? E uma outra fala que eu gostei bastante foi até a entrevista do DR, a primeira que a gente mostrou, né? Que o Osni foi também bem lúcido, assim, ele falou assim, o time do DR não é um time que tem condição de fazer nenhum milagre, né? De propor um monte de amistoso antes de jogo, propor treinamento. Ele simplesmente uniu o time, definiu o esquema e o time correspondeu.
E é nisso que eles têm que se apoiar também. Ele foi muito lúcido quando ele disse que a gente não tem recurso financeiro para brigar por título. A gente pode surpreender, como a gente teve o Vila Velha surpreendendo no ano passado, chegando numa semifinal. Então, o Campeonato Amador de Ponta Grossa, ele, como vou dizer, ele possibilita essas surpresas, né? E o DR pode ser, sim, uma grata surpresa na segunda fase, caso se classifique. Eu queria comentar a fala do Jonathan, né, do Milan. Ele falou que é possível a classificação e que eles torcem, que eles estão pensando no confronto entre o DR e o União PG. Mas eu acho que, assim, cabe aos jogadores, eu acho que eles vão fazer isso, mas cabe salientar que o Milan tem que focar no seu jogo, que tem um jogo muito difícil contra o time do Vila Velha, um jogo bem complicado. Depende do outro jogo, mas tem que focar os 90 minutos ali. Não pode no intervalo perguntar quanto que tá outro jogo. Tem que ficar focado, porque vai encontrar um adversário muito difícil. Então tem que ficar os 90 minutos ali focado para vencer aquela partida. Tem que esquecer, a hora que acabar a partida, pergunta o resultado. Antes disso, foco total no confronto contra o Vila Velha. Porque é super possível. Igual o Alisson apostou 1-0 no DR, eu apostei 2-1 no União PG. Vai ser um jogo bem pegado e a possibilidade do empate é real. Porque são duas equipes que vão vir para cima, que vão buscar o resultado, então a possibilidade do empate é real e o Milan tem que pensar que o jogo vai empatar e fazer o seu jogo. Né? Então, salientar isso. O Vini do W3, muito lúcido, né? Eu achei a fala dele excelente, porque a equipe do W3 está muito bem no campeonato. E assim, pela entrevista do Ali, parece que assim, a equipe do W3 não conseguiu nada, que não está na liderança do campeonato, e é assim que tem que ser. Falou, sonha com título, porque você olha para o W3 e fala, uma equipe que pode brigar pelo título. O do Vini foi extremamente consciente. Não, tem que pensar jogo a jogo. E é isso que tem que ser. Tem que pensar, agora pensa no próximo jogo, aí depois pensa nas próxima fase, aí depois pensa na semi, depois pensa na final. É jogo a jogo. E assim que tem que ser. Adorei. Excelente a fala do Vini. E o grupo B, olha, eu já estou empolgado agora. Imagina os jogadores, imagina quem vai jogar. Vai ser um final de semana espetacular na Liga de Ponta Grossa. E só antes do JP seguir, só para reforçar um pouco o que você falou, né, Neto? Não é porque o Milan vai pegar o Vila Velha já está classificado e tal, está em terceiro, não consegue mais alcançar o segundo colocado, mas é um clube que vai evitar ao máximo evitar pegar o Ipiranga, né? O Ipiranga Sim. É o clube que talvez o mais difícil de ser batido do grupo A é o Ipiranga. Então o Vila Velha não pode simplesmente entrar em campo pensando, já estou classificado, foda-se. Exatamente. Eles vão vir para cima também do Milan. Em caso de derrota do Vila Velha e o DR vencer, o Vila Velha já cai para quarto. Até o União PG pode pegar o lugar do Vila Velha dependendo do saldo de gol. Então, assim, o Vila Velha tem que entrar para ganhar. O Vila Velha não vai entrar e tô classificado porque justamente ninguém quer pegar o Ipiranga já nas quartas, né? Claro que quem quer ser campeão não escolhe adversário, mas é bom você ganhar uma gordura de mata-mata e não pegar o atual campeão já nas quartas, né? Então aí, eu vou falar uma coisa para vocês, rapaziada. Tô analisando aqui a tabela. O Vinícius, ele é tão pé no chão, mas a gente tem que destacar que a equipe do W3 aí fez 25 gols e só levou apenas 3, rapaziada. Então, uma equipe aí que tem uma derrota, mas é uma equipe aí com números excelentes. Então, uma equipe que a gente sabe que pode dar muito trabalho na próxima fase. E quem pegar essa equipe do W3, seja ali o Milan Santa Mônica, seja o União PG ou seja o DR Impacto, vai sofrer, porque essa equipe aí do W3 é muito forte. Mas é claro, tudo pode mudar nesse grupo B e o América ainda passar em primeiro, né, rapaziada? Nunca se sabe, mas eu acredito que DW3 em primeiro e o América possa surgir ali em segundo lugar, ali no grupo B, praticamente aí já concretizado. Como a gente falou sobre o grupo B, o grupo mais acirrado da Liga até o momento, agora vamos dar sequência no nosso programa, no nosso Giro Draft, com as entrevistas aí do Grupo A, né, rapaziada? Então agora vamos falar dele, da equipe do Ipiranga, que é líder isolado do Grupo A, está com 3 pontos à frente do Carambeí e vive situação semelhante ao do W3. Os alvirrubros dependem só de si para carimbar o primeiro lugar da chave. Nossa reportagem conversou com o Saninho, presidente do clube, para comentar sobre a excelente fase vivida pela equipe alvirrubra lá de Palmeira. O Ipiranga vem forte. O
Ipiranga simplesmente vem forte, porque é um clube que tem uma história, por sinal é um clube centenário, né? É um clube que vem com uma história longínqua, campeão do Taça Paraná, várias vezes campeão da cidade de Palmeira, campeão da Liga de Ponta Grossa, campeão da Liga de Campo Largo, e com humildade, que eu sempre falo. Eu sempre falo para os nossos atletas, para os nossos jogadores, para os nossos amigos, para a minha família ipiranguista, que o Ipiranga só é forte porque somos assim. Somos uma família. E estamos trabalhando, conseguimos a liberação agora para ter jogos dentro do clube, conseguimos a liberação para treinamento. Então, a pandemia atrapalhou, e muito. E a gente tem que sempre pôr a mão na consciência para que tudo isso melhore definitivamente. Então, hoje é um orgulho para mim, é um orgulho para a diretoria de ter um grupo tão forte como nós temos hoje. Obrigado, João, obrigado, Rico Pobre, e grande abraço. Fechou. Então, aí, rapaziada, a fala do Saninho, a gente já vai debater sobre ela, mas antes disso, para a gente fechar o nosso ciclo de entrevistas, vamos de Nutrivaz. A ascensão do campeonato, a equipe Laranjinha vem em uma grande arrancada no pós-paralisação e jogará a vida contra a equipe do Santa Paulo Unibox para garantir a vaga para a próxima fase. Nosso último personagem do dia de hoje é Crevo Lara, técnico da equipe do Nutrivaz. Nós tivemos um início muito ruim no campeonato, né, devido que nos outros anos, né, nos 3 anos seguidos, nós tínhamos parceria com o UCA. Nós jogava a UCA no Nutrivaz, né? Daí, para esse ano, desmanchamos a parceria com o UCA. Daí, entramos só como Nutrivaz. Daí, demos uma reformulada grande no time, sabe? Daí, saiu bastante do time. Daí, eu tive que montar praticamente um time novo, que daí ficou alguns, sabe, acho que 5 ou 6 piados com mais experiência, sabe? Um exemplo, o Simon, né, que já foi profissional, né? O próprio Carmo, o zagueiro, o Mário, né, que faz tempo que tá com nós. Mantivemos uma base de 6, 7 piados mais ou menos ali, sabe? Daí tive que reformular bastante o time. Daí eu tive que pegar muito piá suíceiro, sabe? Piá joga society, né? E campo para suíço dá bastante diferença. E nós montamos o time com o Ronaldinho na Nutrivaz meio em cima da hora. Praticamente nós montamos o time uma semana antes. Daí nós comentamos com o Ronaldinho na Nutrivaz, o nosso time vai crescer durante o campeonato. Porque campo dá muita diferença de campo para suíço, né? O problema do nosso time era muito piá suíceiro. Então, rapaziada, como vocês puderam observar aí, as entrevistas com o presidente da equipe do Ipiranga, com o técnico da equipe do Nutrivaz. 2 boas entrevistas, 2 boas falas, mais uma vez, que eles apresentaram aí para os nossos repórteres. Eu gostaria de saber de você, Alisson e Antônio Neto. O Saninho, presidente da equipe do Ipiranga, com muito pés no chão, muita humildade, como ele sempre prega nas suas entrevistas, ele fala que a equipe do Ipiranga, está muito confiante em mais um título aí nesta temporada. Está em busca de ser campeão no ano aí do seu centenário e já faz algumas previsões aí da equipe. Falou do vestiário da equipe, que é uma equipe muito unida, que briga todo jogo. Por outro lado, o técnico da equipe do Nutrivaz, o Crevo Lara, falou que a equipe foi montada aos poucos, foi se estruturando durante o campeonato e agora está tendo uma sequência boa de jogos. Tem alguns meninos que estão ainda entrosando, aprendendo, como ele falou ali, a criar casca, né, dentro do campeonato amador. É um técnico também com muito pé no chão na questão tática da sua equipe e como essa equipe ainda pode crescer, se classificar para a próxima fase. Na opinião de vocês, gostaria de saber de vocês o que vocês traíram dessas conversas, principalmente sobre a equipe do Nutrivaz, que é uma equipe que vai brigar ainda pela classificação. A equipe de Ipiranga a gente já sabe que está classificada, é uma equipe que vem de 2 bons campeonatos amadores, né? No ano passado foi campeão e neste ano
uma equipe que está invicta, 25 gols feitos, 3 gols apenas sofridos, então uma equipe que às vezes é até redundante a gente ficar falando da equipe do Ipiranga, considerando que é uma equipe que vem em boa sequência desde o ano passado. Quero saber um pouquinho mais sobre vocês, além do que vocês já falaram sobre o Nutrivas, e principalmente sobre a fala aí do Crevo Lara. Então, Jotinha, eu acho que são duas entrevistas que contrastam bastante, mostram esse universo quase que paralelo, né, que tem que o Ipiranga vive, né, no cenário amador de Ponta Grossa, né. Talvez o único clube que consiga se reunir semanalmente para treinar, né, uma coisa que o Saninho ressaltou. E se a gente fala que, por exemplo, a W3 tem a vantagem de, né, estar sempre jogando junto, tal, ter um estilo de jogo diferente, a vantagem do Ipiranga é física, é técnica, é tática, é uma vantagem em todos os setores do jogo, né. Então, sempre é uma equipe que eu aposto com certeza que vai chegar na final, tem condições, né, grandes condições de alcançar um bicampeonato, né? A gente sabe que futebol é no campo, é 11 contra 11. A gente tem o América que vem muito mordido, porque eu conversei com a galera de lá, foi um título que não desceu para eles, né? Eles terem perdido o título do ano passado. E, enfim, acho que vai ser como a gente já falou, né? Irregularidade, imprevisibilidade. Mas acho que o Ipiranga é a equipe que mais tem condição de ser regular nessa reta final, por tudo que já fez em termos de preparação. Então, é uma equipe que tá na frente dos outros nesse quesito. E com relação ao Nutrivas, né, um cenário totalmente oposto, né? Uma equipe que se reuniu antes do campeonato, jogava suíço, jogava society, que são dimensões totalmente diferentes, né? São muitos jogadores bons, de qualidade, mas são jogadores que não tinham essa experiência do 11, né? De jogar no campo. E achei muito curioso, né? Até no jogo que eu acompanhei deles contra o Carambeí, o Carambeí era favorito, né? Apesar de ter ido muito desfalcado. Eu pude observar o Crevo, tipo, é um cara, apesar de ser amador, né? A gente brinca tudo, mas é um cara muito preocupado, assim, de passar essa tática pra eles, né? Até tirei foto, tudo, ele com prancheta, mostrando para os jogadores o que eles tinham que fazer, onde eles tinham que se movimentar, a hora certa de marcar pressão ou não. Tipo, ele é um cara que se preocupa muito com isso. Acho que isso foi um dos diferenciais que fez o Nutrivas crescer. Então, nesse ponto, a pausa, entre aspas, foi bom para eles nesse sentido, para eles poderem se organizar, falando, ó, vamos definir, cada um vai fazer isso, cada um tem sua função dentro de campo, e acabou virando um time muito organizado defensivamente e ofensivamente. Então, por isso que cresceu muito. Então, a gente até falou, né, até você citou na introdução da fala do Crevo, que o Nutrivas joga a vida na próxima rodada, né? A gente sabe que faltam 2 rodadas ainda no Grupo A, mas no caso do Nutrivas, essa rodada é a última, porque eles folgam na rodada final. Então, assim, em caso de empate deles contra o Santa Paula Unibox, eles não podem jogar um último jogo para somar mais pontos. Eles ficam à mercê do resultado do Santa Paula Unibox, que pega o time lá de baixo, se não me engano é o SPD, o último jogo da Santa Paula Unibox. Então, para eles é um jogo de vida ou morte. Eles têm que ganhar para garantir a classificação. Essa é a missão que o Nutrivas tem que ter agora. O Crevo fala, né, que ele foi o fim da parceria com a UCA, né, que até ano passado tinha, e eles perderam muitos jogadores, e ele teve que reformular o elenco, né? Ele fala que foram 6 ou 7 jogadores que foram mantidos. E isso explica o início ruim, né? Quando você escuta a fala, ele explicando, você reformulou totalmente o time. O time perde o entrosamento, e com o adendo que ele trouxe jogadores que não jogavam campo, jogavam suíço e society, que são outro universo, quando você joga um, quando você joga outro, explica esse início ruim. Então, igual o Alisson falou, né? A pausa para o Nutrivas fez bem, né? Porque, sem dúvida nenhuma, por mais que não estivesse treinando, eu tenho certeza que o Crevo estava lá conversando com os caras, passando o que tinha que fazer, principalmente o Crevo, que é um cara que leva muito a sério esse negócio da tática, né? Ele mesmo falou que levou prancheta lá para explicar o que cada um tinha que fazer, e isso explica o porquê que o time tem 3 vitórias desde que voltou da pandemia. São 3 jogos, 3 vitórias, 12 gols marcados, só 2 sofridos. É outra equipe do Nutrivas depois da pandemia. E assim, em cada domingo é um jogaço, né? Que vai ser, porque se o Nutrivas joga vida, o Santa Paula também joga vida. Porque se o Santa Paula perder, tá fora. Eu acho que assim, o empate é melhor pro Santa Paula, mas ninguém joga por empate hoje em dia, né? É muito difícil você jogar por empate. Então, vai ser um grande jogo, que é igual o Grupo B, né? O Grupo B são os 3 times jogando a vida, e agora aí, os 2, o confronto direto, quem ganhar se classifica. Vai ser um grande jogo. E o Ipiranga, cara, dispensa comentários, né? Pra mim é o favorito do campeonato. Se você conversar com qualquer técnico, qualquer jogador que você conversa, eles sempre vão citar o Ipiranga. O Ipiranga é sempre o exemplo. É claro, o futebol se resolve no campo, tem o América que vem mordido.
Mas o Ipiranga é o favorito, né? Para não ficar em cima do muro, eu digo. O Ipiranga é o favorito, então dispensa comentários, organizado. Tem uma torcida sensacional, apesar de a torcida não poder estar lá. Agora vai poder jogar no João Shed de novo. O Ipiranga é uma equipe fortíssima, né? Mas o JP sabe disso. Rapaziada, até quis tirar um pouco também, tanto o foco da equipe do Ipiranga, justamente por causa disso, que a gente sabe que é uma equipe que vem forte aí desde o ano passado, como eu já citei. É a equipe do Trivals, né, rapaziada, que tem um jogo importantíssimo no domingo, um jogo muito importante para sua classificação. Pega aí o Santa Paulo Unibox. E, cara, na minha opinião, assim, a estruturação de uma equipe, principalmente de uma equipe do certame amador, como estamos falando do certame de Ponta Grossa, passa muito por mãos de técnicos. Claro que tudo depende de uma boa estrutura fora, de uma diretoria boa e capaz da montagem do elenco, porque a gente sabe que não é fácil montar elenco. A gente cobra, claro, diretorias em vários aspectos, cobramos a liga, mas a gente reconhece a dificuldade de montar um elenco para o certame amador. São 11 jogadores titulares, mais o banco de reservas, são praticamente aí quase 18, 20 atletas por equipe que precisam estar disponíveis, então é claro que é complicado. Mas eu acho que, assim, técnicos, quando se destacam, que na minha opinião, o Diego, da equipe do W3, e agora o Crevo, da equipe do Nutrivaz, são exemplos de como técnicos influenciam no desempenho dessas equipes. O Nutrivaz é uma equipe que foi montada aos poucos dentro do campeonato, como o Antônio Neto citou, uma equipe que ano passado perdeu muitos jogadores, já que estava aí aliado com a equipe do UCA, e parece que essa montagem, essa reformulação aí, essa motivação a mais passa muito pelas mãos dos técnicos, né, rapaziada? Agora falando principalmente do Crevo, vocês acham aí também que o técnico tem influenciado demais o desempenho dessa equipe? Eu acredito que sim, JP. Pelo menos no jogo que eu pude acompanhar deles, né? Era um time muito lúcido, assim, com a bola no pé, assim. A gente não podia. Eu não me lembro, pelo menos, de ter visto algum jogo do Nutrivaz antes da paralisação. Eu não me recordo de eu ter visto presenciado. Mas eu acho que fica nítido, assim, em termos de evolução tática, de posicionamento mesmo, assim, um clube assim, que, como vou dizer, por exemplo, no jogo contra o Carambeí, né, eles sabiam que o Carambeí tava desfalcado, tava só com 11, tava sem banco. O que eles fizeram? Eles falaram, não vamos que nem louco pra cima do Carambeí, né. Foi um jogo muito igual, assim, uns 90 minutos, muito igual. Os dois times tentando ditar o ritmo, tal. Foi um jogo que foi decidido numa bola. Uma bola que também foi mérito de uma pressão ali que a equipe do Nutrivaz fez no Carambeí, os goleiros estão jogando errado, o Nutrivaz fez o gol, com o Gabriel. E, assim, são detalhes, assim, que decidem o jogo, né? Eles sabiam que a equipe do Carambeí, mesmo só com 11, era uma equipe perigosíssima, tanto que o Carambeí com 11, o time esgotado, meteu pressão no Nutrivaz nos minutos finais para empatar o jogo. E, assim, acho que foi mérito dessa estratégia de jogo que eles tiveram, assim, de saber respeitar os adversários também, né? Saber suas limitações, saber até onde eles podem ir, né? E destaque também pro Mário, né? O Mário, se eu não tô enganado, é o artilheiro do campeonato com 7 gols até aqui. Então, é um cara que tem sido imprescindível aí para esse esquema do Crevo. E só para complementar, a respeito do Ipiranga, uma última fala só, eu acho que a grande lição que o Ipiranga deixa é que é possível, né, cara? A gente sabe que Palmeira é uma cidade menor, é um lugar que as pessoas têm mais contato diário, você consegue mais de porta em porta para você convencer o cara a ajudar o time a estar no estádio e tal. É uma cidade diferente, até, né, geograficamente, de Ponta Grossa. Mas mostra que é possível, você ter um time amador, você conseguir extrair alguma coisa dele, entendeu? Transformar isso, não digo num negócio que dê lucro, que tá absurdo, assim, mesma coisa, que seja minimamente rentável, que não dê prejuízo e que os caras tenham uma identificação preciosa com aquilo, sabe? Acho que o grande mérito do Ipiranga, o Ipiranga só tem tudo que tem hoje, porque ao longo da história conseguiu manter essa importância, não deixou isso se perder ao longo do tempo, né? Foi renovando geração e continuou. Então é uma coisa que os clubes daqui não souberam fazer. Então acho que isso fica de lição aí, né, pro resto do campeonato, pro futuro, pros próximos anos também. Sobre o técnico, JP, o Crevo tem, primeiro que ele montou o time, né? Ele e o Ronaldinho montaram o time. Então, o time em si já tem totalmente a mão dele. E a melhora não veio do nada, né? Veio de todo um trabalho que o Crevo fez. Então, o técnico não é só importante, mas como ele é fundamental. Porque, igual a gente falou, o W3 joga de uma maneira diferente e é o melhor ataque da competição junto com o Ipiranga. Então, o Diego, o Crevo, são exemplos que
por mais que você não tenha uma equipe tão qualificada, você pode fazer mais, entendeu? Você pode taticamente vencer o seu adversário. E daí, quando você joga taticamente bem, você diminui a diferença técnica ou até anula ela. Exatamente, Neto. Concordo com você, concordo com a fala do Alisson Santos. Eu acredito que, assim, a questão do técnico é algo que os clubes, às vezes, deveriam enxergar com outros olhos. Não só, às vezes, colocar na beira do gramado pessoas que estão dentro do clube, mas talvez que não entendam tanto de bola. Não é indireto para ninguém, lógico, mas tem que ser pensado também na parte de fora, porque a gente não vê a gente não vê uma movimentação aí de transição de treinadores na beirada do gramado, né? A gente vê mais dentro de campo dos jogadores essa mudança. Então, na minha opinião, eu vou seguindo com vocês nesta importância dos técnicos. Mas enfim, rapaziada, antes do nosso encerramento do dia de hoje, eu quero passar para vocês a tabela deste final de semana, essa tabela aí que, rapaziada, vai pegar fogo. Teremos então no domingo, às 10 horas da manhã, teremos União PG contra o DR Impacto lá no André Mulaski. Então, um jogo aí do grupo B, um jogaço de bola que vai pegar fogo, como a gente bem comentou no nosso Giro Draft. Às 10 horas da manhã, pelo grupo B ainda, Milan Santa Mônica contra o Vila Velha, mais um jogo que vai pegar fogo pelo grupo B. Lá no João Leocádio Fagundes, estádio aí do Santa Paula, às 10 horas da manhã. Também teremos América contra a Unidev, lá no Miró de Freitas, um jogo mais tranquilo, a gente pode dizer assim, né? Um jogo um pouco mais tranquilo para esse grupo B. Ainda pelo grupo B, W3 contra a equipe do Grêmio Esportivo, lá na Arena W3 jogando em casa, lá no Caracará, às 10 horas da manhã. E pelo grupo A, teremos Santa Paulo Unibox contra a Nutrivas, no Miró de Freitas, às 3h30 da tarde. Jogão que a gente falou, também deu bastante ênfase neste jogo. E às 3h30 da tarde também, pelo grupo A, teremos Olinda contra SPD Júnior, lá no André Mulaski, também às 3h30, pelo grupo A. Lembrando que pelo grupo B será a última rodada do grupo, então é vida ou morte para todas as equipes deste grupo. Vai pegar fogo, eu já estou ansioso para o próximo programa para a gente falar sobre a rodada deste final de semana. Eu quero pedir aí a palavra, o último comentário, os agradecimentos e o boa noite de Alisson Santos e de Antônio Neto. Daí, assim, a gente vai chegando no nosso encerramento. Quero passar a palavra aí de final, daquele boa noite, rapaziada, para vocês dois. Então, JP, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Só relembrando, né, o único jogo que a gente não comentou dessa rodada de agora é Olinda e SPD Juniors, né, que é um jogo um pouco mais morno, né, mais previsível, digamos assim, nesse próximo final de semana, né. O Olinda joga um jogo relativamente tranquilo contra o SPD, né, uma equipe que já está há um certo tempo virtualmente eliminada, né, da competição. O Olinda precisa, pelo menos, do empate para não correr riscos, né? O Olinda, só uma combinação de resultados muito impossível elimina o Olinda, né? Que seria eles perderem esses 2 últimos jogos que restam para eles, o Nutrivas ganhar o jogo do Santa Paulo e o Santa Paulo ganhar o último, né? Essa é a combinação que elimina o Olinda. Mas acredito que é muito impossível de acontecer, né? O time do Olinda é bem qualificado, deve exercer essa superioridade, esse favoritismo contra o SPD Juniors. Mas com relação ao encerramento, queria mandar um abraço aí para toda a galera que está acompanhando o Amador, mesmo de longe, né? Sabe que não tá podendo ir no estádio mais, por enquanto, e enfim, queria agradecer a vocês pela audiência, pela parceria de sempre, meus companheiros de bancada, Antônio Neto, JP, nosso editor, coordenador, chefe, Rafael Buiar, que tá sempre com a gente. E é isso aí, né? Vamos em frente, galera. Vamos estar lá em 2 jogos, provavelmente, no domingo, né? No jogo os 2 jogos mais decisivos, né? A gente tá querendo ir, né? Que é o jogo do DR União e qual que é o outro dia mesmo, Neto? Agora nem me lembro mais. Nutrivas e Santa Paulo. Santa Paulo e Nutrivas. Santa Paulo e Nutrivas. Provavelmente vamos estar em loco nesses 2 jogos aí. Então um abraço para todos. Agradecer primeiramente eu vou falar, né, que devemos estar eu e o Ali, ou pelo menos um dos dois, no União PG contra o DR lá no André Mulaski. E provavelmente eu e outra pessoa, né, Ali, no Santa Paulo e no Nutrivas, aqui no Miró de Freitas, pertinho da minha casa. Vai ser bom pra fechar o domingão. Enfim, agradecer o meu retorno ao Giro Drap. Fazia um tempo que eu não participava do Giro Drap. Vamos com saudades.
Todo mundo estava, eu sei. Mas é muito prazeroso fazer esse programa que a gente faz assim, com vontade mesmo, né? A gente gosta de fazer. E eu gostei muito, foi diferente, mas eu gostei mesmo assim, como eu falei para vocês. O tema era diferente, mas a qualidade era a mesma. Espero que todos os telespectadores tenham gostado. Vou mandar um abraço para você, Ali, para o JP, para o Boiar, que está aqui com a gente também, e para todos os outros repórteres que não estiveram com a gente, estimar melhoras para o pai do Germano, que está hospitalizado, né? Melhora, Ger, estamos juntos, qualquer coisa, estamos sempre aqui. Eu vou encerrar com isso, que é o mais importante. Um abraço aí para o pai do Germano. Melhoras para o pai do Ger. Perfeito, rapaziada. A equipe DRAP deseja melhoras aí para o nosso querido Padre Germano, nosso repórter aí. É claro que a gente estima as melhoras e que tudo é certo. Deus está com ele, está com todos nós. E desta maneira a gente encerra o nosso Giro DRAP de hoje, rapaziada. Quero agradecer imensamente a companhia do Alisson, a companhia do nosso querido Rafael Buiar e também do Antônio Neto. Chegamos ao fim, então, nosso programa especial do dia de hoje, nossa 9ª edição do Giro DRAP. Espero que vocês acompanhem, deem aquele like, compartilhem, enfim, aí dá aquele engajamento bem legal aí para o nosso produto, para o nosso querido Giro DRAP. Lembrando que o nosso DRAP, né, o nosso site do Rico ao Pobre, né, rapaziada, tem informações do Amador de Ponta Grossa e também tem informações dos certames da categoria de base, principalmente do Brasileirão Sub-20, que está rolando, e também do Brasileirão Sub-17, além do Brasileiro de Aspirantes e o Brasileirão Feminino A2, que em breve irão começar e você pode acompanhar em nosso site. Agradeço a participação de todos, tenham todos uma boa noite e até mais! Do rico ao pobre, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre.